Neste domingo especial dedicado aos pais, louvamos e adoramos a Deus, eterno Pai Celestial. Tudo começou dele. Homenageamos ao Santo Irmão Aldo, o pastor de nossas almas, e felicitamos aos pais que merecem honra, consideração dos seus filhos e também filhas. A vida e o mundo começaram com um pai, o nosso Deus, que já existia antes da existência do mundo e da vida. Somos reconhecidos a este eterno Pai e Senhor, nosso Deus, pelo seu grande amor e bondade, pela grandeza das suas obras, pela sua justiça e misericórdia, e porque nos concedeu a vida, a salvação da alma através do seu amado Filho Jesus. Agradecemos a Ele pelas bênçãos concedidas a nós, seus filhos, pela proteção dos seus poderosos anjos e santos, pelo amparo precioso da bendita Mãe Maria Santíssima e pela proteção e misericordiosa graça da Santa Avó Rosa, o Santo Consolador. Graças à sua divina misericórdia, contamos com o pastor do rebanho do Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, que apazenta esse rebanho apostólico, salvando almas preciosas para o nosso Deus e buscando os fiéis e humildes para agregar ao seu rebanho, estejam onde estiverem, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Conforme declarou o rei Davi em seus salmos, ao se referir ao Senhor Deus e aqueles que desejam estar sob sua graça divina, a graça divina do nosso Deus. E disse o salmista e rei Davi: Santíssimo e adorado e venerado Pai Celestial, Senhor Deus, nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e conclamamos que és o nosso único e verdadeiro Deus. É de justiça que prestamos homenagem ao Santo Irmão Aldo no Dia dos Pais, porque com sabedoria, firmeza, coragem, cumpriu o ministério de sucessor do Consolador e profeta do Senhor nesta Igreja Apostólica. Nos transmitiu a vontade do Pai Celestial, em nome da Santa Avó Rosa, muito ensinou, corrigiu, educou, encaminhou para o bem, a fim de formar filhos e filhas para Deus. Agora, irmãos, olha só, em nossa oração, o que nós devemos fazer de agradecimento ao nosso Santo Irmão Aldo. Devemos assim proceder. Querido e amado Pai, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer por tudo que fizeste, estás fazendo e ainda farás por nós, seus filhos, nessa nossa caminhada para os céus. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo teu jeito simples, manso e humilde e generoso ao nos dirigir e corrigir. Como o Senhor mesmo dizia: eu estou aqui para salvar e não para perder. Agradecemos-te pela verdade que sempre tem nos dado junto com a Santa Avó Rosa, o Espírito da verdade de quem és o sucessor. Verdade essa que liberta, como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santo Irmão Aldo, agradecemos por esta Igreja Apostólica que mantens
com um governo teocrático, ou seja, de Deus, e sabemos que farás tudo o que precisar para nos levar à vitória final, para integrarmos a família celeste para toda a eternidade. Obrigado por nos preparar materialmente e espiritualmente como filhos de Deus e também seus filhos, revelando o verdadeiro evangelho do reino dos céus, o Consolador prometido, a Santa Vó Rosa e muitos mistérios profundos. Querido e estimado Pai, Santo Irmão Aldo, obrigado por existir e por termos a honra e a glória de ter te conhecido, estar ao teu lado e sermos abençoados por ti. Nós te amamos, Santo Primaz. Amém. Olha, o gesto de gratidão de todos nós em nossas orações a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós, cuidou de nós com carinho, como seus filhos, nos ensinou a regra de um bom viver. Nossa homenagem também neste dia especial aos pais, que juntamente com as mães são a família nesta terra, o início da nossa vida material. E sem eles não poderíamos existir. Lembramos dos pais que junto com as mães nos deram sustento, educação e nos encaminharam a vida. Por serem nossos espelhos, são as nossas referências na família e na sociedade em que vivemos. Pais de quem pegamos na mão com confiança, segurança e aprendemos a amar, perdoar, respeitar e admirar. Por isso, esta homenagem aos nossos pais materiais, que nos amam tanto e, como bons pais, tudo fazem por nós e não nos trocam por nada deste mundo. Se preciso, dariam suas próprias vidas por nós. É a missão de um pai, né? Tudo eles fazem. Eles dão a sua própria vida pelos filhos. A vida por nós. Pais apostólicos, criem e eduquem seus filhos conforme os ensinos doutrinários e as regras morais e de boa conduta que Jesus e a Santa Vó Rosa nos legaram. Essas foram palavras que por muitas vezes o Santo Irmão Aldo direcionou tanto aos pais quanto às mães para alertá-los de que, na vida em família, é de fundamental importância buscar a paz, o amor mútuo, cuidar com amor e carinho dos filhos e filhas, bem como viver no temor do Senhor. Aos filhos, esse santo de Deus ensinou a dedicar sincera gratidão, bondade, afeto aos pais, a serem reconhecidos pelo trabalho e esforço que eles fizeram e que ainda fazem para mantê-los. Recomendou a serem agradecidos pelo preparo moral e espiritual que deles receberam ou recebem. Saibam, filhos, que expressões sinceras de carinho, de afeto, amenizam as lutas e o cansaço do lidar cotidiano e da vida, e se tornam um grande alento e conforto para o coração de seus pais. Nessa data especial expressamos amor, louvor, adoração a Deus o Pai, também ao Santo Irmão Aldo, e felicitamos a todos os pais, rogando que as bênçãos celestiais, ou seja, celestes, estejam sempre presentes em seu viver, concedendo-lhes bom ânimo, saúde, paz,
muita fé, coragem para que sigam sempre avante e possam manter a união e a qualidade das relações e do entrosamento familiar. Recebo o nosso sincero abraço fraternal, desejando que essa data seja para todos os senhores um feliz Dia dos Pais. É tão bonito, né? Receber um conselho de um pai. Esse conselho que os ensina no bom caminho, porque um pai luta para cuidar dos filhos. O sustento do lar, a educação. Então, a gratidão é imensa pelo esforço e pela vida que eles dão a seus filhos. E cuida com muito carinho, com muito amor, encaminhando eles para um bom caminho e para um dia ser bem-sucedidos em sua vida e seu viver. Então, filhos, acatem com muito carinho o conselho de seu pai. Aniversário do nascimento do Santo Irmão Aldo e o valor do seu ministério para esta igreja. O que nós falamos do Santo Irmão Aldo? Aqui cita um exemplo muito bonito, por muitas vezes, a semelhança ao que acontecia com a Santa Avó Rosa, quando Jesus levava ela aos céus, na presença do nosso Deus, e ali ela recebia todas as instruções para poder cuidar do povo apostólico, abençoar e encaminhar na verdade e na vida. Assim também fazia a Santa Avó Rosa com o santo profeta Irmão Aldo. Levava seu espírito até a presença de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, para que ele pudesse receber as instruções e cuidar da igreja, orientar esse povo e mostrar a esse povo realmente como viver nesta terra, sendo fiel a Deus e os seus mandamentos. A comemoração do aniversário do Santo Irmão Aldo, a data do seu nascimento, 31 de agosto de 1926. Eu citei isso na reunião de oração. Um menino que nasceu para exercer uma grande missão, como foi assim os profetas do passado. E ele veio a este mundo e através de todas as suas qualidades, a Santa Avó Rosa foi preparando ele para se tornar o seu vaso precioso e para que ele pudesse ser, enquanto estivesse aqui na terra, o nosso guia espiritual, nosso orientador, aquele que nos ensinaria o caminho rumo à glória de Deus, nosso Pai. Foi uma luta muito grande dele, mas ele sempre firme e corajoso nas palavras que ele disse à Santa Avó Rosa: tudo farei por aquilo que a senhora deixou, a doutrina e a disciplina, e darei minha vida por esta igreja. E ao comemorarmos a data do aniversário do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo em 31 de agosto, lembramos, muitos que o conheceram, lembram de suas palavras, do seu sorriso, da sua alegria, de nos receber com carinho, com amor, e com os seus sábios conselhos, nos encaminhava realmente para sermos felizes enquanto vivemos nesta terra. Ele é um guia espiritual que cuidou de nós. E quantos nos momentos difíceis de suas vidas, ao dobrar o seu joelho, em suas orações também, pedia a ele esta proteção divina.
E ele ouvia, mesmo estando no seu corpo físico, ele ouvia as suas orações, seja no seu lar, na igreja, ele ouvia seus pedidos e seus apelos. E sempre quando chegava a ele com problemas, ou dificuldades, ou grandes obstáculos, a palavra dele era de firmeza: confia na Santa Vó Rosa, que ela irá os ajudar. E sempre incentivava a nós termos fé, coragem, porque ele sabia que a luta seria muito grande, como está sendo no mundo que nós vivemos. Encontramos obstáculos? Encontramos. Encontramos lutas? Encontramos. Mas ele sempre dizia em suas palavras que os obstáculos e as lutas se tornariam nossas grandes vitórias através de nossa fé. A comemoração do aniversário de nascimento do santo profeta e primaz irmão Aldo é no dia 31 de agosto, com muita gratidão aos céus pela vida preciosa deste servo de Deus. Enquanto esteve entre nós durante 44 anos, o santo irmão Aldo foi um digno exemplo de vida para todo o nosso povo. Inclusive, como servo de Deus, ele foi fiel, ele foi consagrado, santificado, em tudo obediente a Jesus e a Santa Vó Rosa. Ele não fazia nada que não fosse as ordens da Santa Vó Rosa de Jesus. Por isso ele encontrou lutas. Comemorar é dar valor e expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta realizou entre nós durante o seu ministério na terra, e pelo progresso que a igreja alcançou durante o material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial entre o céu e a terra. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Vó Rosa, enquanto ainda estava entre nós exercendo o seu ministério, o seu espírito, o espírito dela, era levado aos céus por Jesus e levado na presença de Deus. Também o nosso santo irmão Aldo, enquanto estava entre nós no seu corpo, o seu espírito era levado por nossa Santa Vó Rosa em espírito aos céus e levado na presença de Deus o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. O que cada apostólico deve ter em seu coração, em sua mente, é que a missão e o ministério que o santo irmão Aldo realizou entre nós foram e serão a garantia da vitória da igreja e de cada um de nós apostólico. Isso porque se a igreja não se mantiver ligada ao Espírito de Deus, a Santa Vó Rosa, a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima e ao santo irmão Aldo, poderá perder tudo o que alcançou. Assim sendo, devemos ser a cada dia muito consagrados, santificados para a garantia de nossa vitória. Este ensino foi publicado em um dos boletins internos de nossa igreja, ocasião em que o santo irmão Aldo confirmou esse esclarecimento sobre a glória de ser levado diante do trono do nosso Deus para receber orientações e como proceder com o governo da igreja, para que ela fosse livre do pecado, do mundanismo e dos erros doutrinários. Também naquele boletim mostrou o que aconteceu com o povo do profeta Moisés e o povo dos demais profetas do passado,
visto que as pessoas que formavam aqueles povos não se mantiveram fiéis aos ensinos dos profetas enviados pelo Senhor, tornando-se desobediente, deram lugar ao pecado, aos erros, e em consequência a grande foi a ruína daqueles povos, pois perderam toda a proteção divina, foram desligados da preciosa fonte da vida e levados como escravos para outras nações da terra, sofreram fomes, pestes, doenças, angústias e todo tipo de sofrimento, sem jamais conseguir se levantar como o verdadeiro povo de Deus. É o que aconteceu com muitos daqueles povos. Eles deixaram de amar a Deus, praticar outras coisas que eles achavam mais valor que tinham na terra, e muitos perderam a natureza divina sobre sua vida. Hoje o que nós vemos no mundo, nós somos a igreja da Santa Vó Rosa, a igreja forte que não teme o mal, pois ela marcha confiante, pois ela é integrante de todo o poder celestial do nosso Pai. E tem que se manter firme nesses ensinamentos e nesta caminhada, para não acontecer como aconteceu com aquele povo do passado, que deixou de obedecer às leis de Deus. Muitos deles perderam a natureza divina, se desviaram daquele caminho. Vamos citar o povo de Moisés. Quantos ficaram pelo caminho, que não colocaram em seus corações os mandamentos de Deus, e não foram fiéis aos ensinos, aos mandamentos. Isso não pode acontecer com nossa igreja, pois ela veio dos céus para vencer em tudo e para ser fiel a Deus, Pai e seu Filho Jesus, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo. No entanto, se nós mantivermos sempre fiéis a esses santos, seremos vitoriosos. Quando for da vontade do Pai, alcançaremos a coroa de glória e a vida eterna. E por fim, seremos para todo sempre a igreja vencedora. Para que cada apostólico e apostólica demonstre realmente o seu amor e o seu louvor, a sua gratidão ao Santo Irmão Aldo, no dia do aniversário do seu nascimento, deve a cada dia ser muito fiel, amar a sua igreja, se esforçar para comparecer às reuniões, a fim de ouvir os sábios conselhos publicados nos boletins internos desta igreja. Devem obedecer às orientações que ele nos deixou, com o firme propósito de colaborar com ele, com a Santa Vó Rosa, com Jesus nosso Senhor e com a direção atual da igreja, que está fazendo tudo conforme a vontade do Santo Irmão Aldo, nosso profeta, e da Santa Vó Rosa. Em um dos boletins internos de nossa igreja, que antecedia o seu aniversário, este foi o recado dele, Santo Irmão Aldo, que ele enviou à igreja. E ele disse a toda a igreja: eu, Irmão Aldo, espero que neste meu aniversário todos meditem no valor do meu ministério, no meu trabalho, em favor de cada apostólico e da igreja. Procurem a cada dia serem mais unidos, mais amorosos, mais conscientes do seu dever de filhos de Deus, procurando ajudar o seu irmão, sempre com boa vontade, sem contendas, mas em uma perfeita união na igreja e nos lares, e também no desejo de servir a nossa igreja com mais amor, santidade e consagração. Isso foi as palavras do nosso querido e santo irmão Aldo. As palavras dele já não é um motivo de nós podermos fazer esse esforço, de vir nas reuniões?
Reunião de oração, 1h30. Sábado, se começa às 19h30, 1h30 de duração. No domingo, 2 horas, começa às 18 horas aqui, né? 18 horas, 2 horas. Não vale o sacrifício? Não vale o esforço? Porque saem daqui fortalecidos na fé, através dessas palavras dele, que cuida de nós, quer o nosso bem, quer a nossa salvação, quer que um dia habitamos na glória celestial, porque nenhum de nós viveremos eternamente nesta terra. Um dia iremos para o céu. Quantos assim foram? Quantos estão ao lado dele, pela sua fidelidade, sua consagração, sua obediência, seu esforço? Então, o que o Santo Irmão Aldo quer de nós? Que nós sejamos unidos no mesmo propósito, amando a doutrina, que são as leis e os mandamentos de Deus, amando a disciplina e nos procedendo, enquanto vivemos nesta terra, como verdadeiros e fiéis filhos de Deus. É o que ele nos ensinou, é o que ele nos mostrou. E ao lado de Deus, nosso Pai, ele quer a nossa fidelidade, a nossa consagração e o nosso amor para ajudar a ele e a Santa Avó Rosa a alcançar muitas almas para estar junto de nós e um dia habitarmos na glória celestial. Então eu deixo no seu coração, convido os irmãos, amanhã é o Dia dos Pais. As mães não ficam tristes não, porque amanhã é o nosso dia, né? É o dia de nós recebermos esse carinho, esse amor dos filhos, mas as mães compareçam também a essa reunião. Não falte a reunião. Amanhã é o Dia dos Pais, uma homenagem a todos os pais, ao nosso Pai, Senhor da vida, nosso Deus, e ao nosso querido irmão Aldo, e sempre nós amamos a ele como um pai, um guia que cuidou com muito carinho e cuida até hoje de todos nós e quer o nosso bem.